sou Rafael, sou acadêmico de psicologia e o vídeo de hoje é sobre existencialismo. Lembrando que esse vídeo é apenas um comentário, então não vai ter nada de realmente importante na tela. Fique confortável, pegue uma água, alguma coisa para comer e vem comigo. A vida é esse rio que nunca para, e nós, seres humanos, somos arrastados por ele antes mesmo de aprender a nadar. Alguns chamam isso de destino, outros de acaso, mas o existencialismo chama de existência. E é nela, nesse fluxo que não pede permissão, que tentamos construir sentido. Hoje eu quero conversar com você sobre essa obra inacabada que é o viver. Os existencialistas começam com uma afirmação simples, mas devastadora: não nascemos prontos. Ou como Sartre dizia, a existência precede a essência. Viemos ao mundo sem manual, sem roteiro, sem essência definida. A existência vem primeiro, e só depois começamos a escrever quem somos. Somos páginas em branco que andam, respiram e sentem medo, e ainda assim continuamos escrevendo. A liberdade parece bonita quando escrita num cartaz, mas quando ela cai no nosso colo, sem aviso, percebemos o peso. Você é livre, diz o existencialismo. Livre para escolher, livre para errar, livre para se reinventar. E essa liberdade, tão vasta quanto o céu noturno, traz consigo uma companheira silenciosa. Sartre afirmava: o ser humano está condenado a ser livre. Condenado. E essa condenação se mostra como a angústia. Não a angústia clínica, mas aquela angústia ancestral que sussurra: tudo depende de você. A angústia surge pelo conceito de que somos completamente livres, de que não temos uma linha ou história cósmica a seguir. Não há nada predestinado. Nós quem decidimos quem somos, quem fomos e quem iremos nos tornar. E essas escolhas carregam consigo algo que promove mais ainda a angústia existencialista: a responsabilidade. Você é responsável por ser quem é, por ter escolhido que acontecesse dessa forma, por permitir ter se tornado o que é, responsável pela forma que reage e que absorve todas as situações que ocorrem no seu dia a dia. E muitas vezes essa responsabilidade pesa muito mais que a grande rocha de Sísifo, ou então, nos bons casos, alivia mais que qualquer analgésico. A angústia, na real, não é um defeito, é um grande chamado existencial para o ser para si, um convite para construir sua própria autenticidade e assumir liberdade de construir o seu próprio propósito de vida. A angústia é o preço de ser o autor da própria história. Camus dizia que o ser humano é um estrangeiro em um mundo que não explica nada. Queremos respostas, e o universo nos devolve o silêncio. Procuramos sentido, e o mundo nos oferece o acaso. Nesse desencontro, nasce o absurdo. Um choque entre nossa fome de significado e a indiferença do mundo. Mas ao contrário do que parece, isso não é uma sentença de desespero. Para Camus, é um convite. Se o mundo não nos dá sentido, nós então o criamos. Como Sísifo empurrando sua pedra, encontramos dignidade na própria luta. Em resposta ao absurdo, temos 3 possíveis ações. Vamos começar pela pior: o suicídio. Uma fuga física e espiritual. Uma verdadeira rendição ao absurdo, que é rejeitada por Camus por eliminar a própria condição conflitante. Então, temos a segunda opção: o salto de fé. O salto de fé seria uma fuga mental em direção a uma crença ou a uma verdade absoluta, transcendente, como uma religião, por exemplo, que nega o absurdo e a necessidade de raciocínio diante do mesmo. Por fim, temos a resposta camusiana: encarar o absurdo de peito aberto, com facas e dentes, viver com consciência dessa tensão, não à espera de uma solução, mas buscando a liberdade e a intensidade na própria vivência.
Em um mundo cheio de ruídos, expectativas e mapas prontos, o existencialismo nos pede coragem. Coragem para sermos autênticos, para caminhar sem vestir a vida que esperam de nós. Em outras palavras, entregar um lustre do foda-se, a visão alheia sobre quem somos e construirmos a nossa própria versão do viver. A autenticidade não é rebeldia, não é isolamento. É simplesmente o ato de permanecer fiel ao que vibra dentro da nossa própria existência. Novamente, é o ser para si, é a arte de habitar a si mesmo. A psicologia existencial e humanista bebe dessa fonte profunda. Frankl fala do vazio, esse buraco silencioso que às vezes sentimos no peito quando a vida parece perder contorno. E Alan diz que somos movidos por 4 grandes angústias: a morte, a liberdade, o isolamento e o sentido. E ambos concordam. Não há essência descoberta, há essência construída. Construída a cada dia que você escolhe ser você. Cada vez que alguém te faz uma pergunta besta e você escolhe responder com ignorância. Cada vez que passa por alguém que te cumprimenta e decide ignorar. Cada vez que erram no trânsito e você xinga ou buzina como forma de ataque. Cada vez que você decide se permitir a ser um cuzão. Isso não é genético. Isso não está no seu DNA. Afirmar essas coisas são desculpas mal contadas a si mesmo. Isso são escolhas. É o que você escolhe ser dia após dia. O terapeuta existencialista não entrega respostas. Ele se senta ao seu lado e pergunta, com coragem e humanidade, o que faz a sua vida valer a pena? Os existencialistas não prometem paz, eles prometem verdade. E a verdade é que o sentido não é algo que encontramos pronto, como um tesouro enterrado. Sentido é tarefa, é gesto, é escolha diária. É levantar-se mesmo quando o mundo parece suspenso. É amar mesmo sabendo que tudo muda. Inclusive a garota que te prometeu 1,5 mundo algum tempo atrás e hoje nem olha na sua cara. É seguir mesmo com medo, mesmo com a incerteza de que o futuro realmente existe. É como dizia Heráclito, entrar no rio sabendo que nunca será o mesmo, nem o rio e nem você. O existencialismo não é um grito de desespero, é um sussurro, e ele diz: você está aqui, não sabe por quanto tempo, então faça algo a respeito disso. Não espere respostas prontas, não espere que alguém diga quem você deve ser. A vida é esse desafio: criar sentido onde antes havia apenas o silêncio. E talvez seja justamente isso que torna o existir tão profundamente belo. Se essa reflexão tocou você, fica aqui comigo. Ainda temos muito a conversar sobre essa aventura que chamamos de viver. Queria passar aqui no final do vídeo só para agradecer quem ficou até aqui. Como foi meu primeiro vídeo, tem muita coisa que eu tenho que melhorar ainda, principalmente em questão do áudio. Mas eu queria perguntar para vocês o que exatamente faltou e algumas sugestões de temas que eu poderia trazer para vocês aqui futuramente. Muito obrigado e até a próxima.